Na minha infância, eu brinquei muito de polícia e ladrão. Às vezes eu era polícia, às vezes o ladrão. E eu tive também uma arma de brinquedo. Era muito comum as crianças da minha época ter uma arma de brinquedo. As empresas fabricavam, não tinha nenhuma restrição. E a gente brincava e se divertia muito com as arminhas de brinquedo. A gente atirava, matava as outras crianças. As crianças caíam no chão. A gente se divertiu muito brincando disso. Mas eu tinha uma arma de brinquedo. Mas isso nunca fez de mim uma assassina. Eu também fumei muito cigarro de chocolate. Você se lembra disso? Eu fumei muito cigarro de chocolate. E quando tinha cigarro de chocolate, a gente pegava um papel, enrolava o papel e brincava de fumar cigarro. Quando não tinha papel, sabe o que a gente fazia? A gente pegava uma caneta, tirava essa parte de dentro da caneta, fazia um cigarrinho e brincava de fumar. Mas não é porque eu brinquei tanto de fumar cigarro que eu me tornei uma viciada. Eu nunca fumei maconha na minha vida, mesmo brincando de fumar na minha infância. No fundo da minha casa, eu tinha um bar. Eu e meu pai fizemos um bar. Tinha o balcão e ali a gente colocava garrafa de pinga, garrafa de cerveja, tinha um copinho americano e a gente brincava, a gente se divertia. Eu vendia pinga pra ele bebia, fingia que tava bêbado, depois ele vendia pra mim, eu bebia, fingia que tava bêbado. Eu me diverti muito com essas brincadeiras e não me tornei uma alcoólatra. Eu também sofri muito bullying na escola. Eu era uma criança muito magra mesmo. E tinha alguns apelidos. Eu tinha o apelido de Olivia Palito, que era um desenho muito famoso na época, o desenho do Popeye. Então as crianças me chamavam de Olivia Palito porque eu era muito magra. Eu também tinha a testa muito grande, que agora diminuiu. Agora a gente esconde, a gente põe franja, mas a minha testa era muito grande. E as crianças me chamavam de testa de amolar facão. Eu também sofri racismo. Muitas das vezes já me chamaram de neguinha, de nega. Eu também sofri preconceito, porque eu era uma criança evangélica. Naquela época a gente ia para a escolinha de saia, porque as pessoas pregavam de uma forma diferente. As pessoas enxergavam como pecado algo que hoje a gente sabe que realmente não é pecado. E sofri preconceito, porque algumas crianças me chamavam de crentinha. Olha lá vai a crentinha. Mas o bullying, o preconceito, o racismo não me levaram à depressão. Mas sabe por que eu estou falando isso para vocês? Diante de todos os fatos que aconteceram esses últimos dias, essa tragédia que aconteceu em Suzano, que nos trouxe muita tristeza, nós brasileiros estamos em luto. Se você é pai, se você é mãe, você tem sentido a dor daquelas famílias que perderam seus filhos de uma forma tão cruel, que tiveram seus filhos arrancados de uma forma tão cruel. Diante de tudo isso, nós vemos que as crianças, os adolescentes, os jovens estão doentes. Estão doentes diante de tanta crueldade que nós vemos, nós podemos perceber isso. Você não precisa ser um psicólogo para você entender que os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens precisam de ajuda. Necessitam de ajuda. Mas o que está faltando? Hoje a empresa que fabricava o cigarrinho de chocolate, ela não pode mais vender. A empresa que fazia a arma, ela não pode mais vender a arma de brinquedo. As crianças hoje não podem mais colocar apelido na outra. E as nossas crianças continuam doentes. O que está faltando? Você que é pai, você que é mãe, o que está faltando para os nossos filhos? Gente, vamos acordar. Brasil, vamos despertar. Está faltando amor. Está faltando amor dentro de casa. As crianças da minha época sabiam diferenciar a ficção da realidade. Hoje não. Hoje as crianças estão na internet e elas não conseguem mais ter o discernimento do que é ficção, o que é realidade. Antes as crianças assistiam um filme de terror, hoje não. Se uma criança assistir um filme de terror, ela quer pegar uma faca para sair para matar alguém. O que está acontecendo, povo brasileiro? O que está acontecendo? Pai, mãe, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Sabe?
Em vez de você dar atenção para o seu filho, você dá presente. Em vez de você dar amor, você quer dar um celular novo. Trabalhar para dar o melhor para o seu filho. Mas esquece que o que uma criança precisa, um adolescente, o que um jovem precisa é amor. Tá faltando isso dentro da nossa casa. Pai, você dá atenção para os seus filhos? Você senta com ele, você conversa com ele? Você pergunta como ele está? Você se preocupa com o seu filho? Ou você é um pai que apenas trabalha e fica no celular, trabalha e fica no celular, trabalha e fica no celular? Tem famílias que estão conversando pelo WhatsApp, porque não conseguem mais sentar à mesa e almoçar junto, jantar, tomar um café da manhã. Estão totalmente dominadas pela internet, pelas suas preocupações do dia a dia e não conseguem dar atenção para os seus filhos. Gente, vamos acordar, por favor. Esse é o pedido que eu faço para vocês. Vamos acordar. Vamos amar os nossos filhos, vamos educar os nossos filhos, vamos dar atenção para os nossos filhos. Eu ouço muitas mães falando assim, meu filho não me dá trabalho nenhum, fica na internet o dia inteiro. Gente, isso é o perigo. O perigo é você ter uma criança, um adolescente que fica o dia inteiro dentro de um quarto fechado e fala que quer privacidade e fica no computador o dia inteiro. O perigo não está no seu filho sair, ir para a rua e brincar, sabe? Ir passear no shopping com os amigos, não. O perigo está numa criança ficar depressiva o dia inteiro dentro de um quarto. O perigo está em você dar um celular para uma criança de 5, de 6, de 7 anos, para não precisar dar atenção para ela. Você entrega um celular na mão do seu filho para não precisar sentar, dar amor, dar carinho, para não precisar brincar junto com o seu filho, com a sua filha. Cuidado! Cuidado! Quais são os filhos que nós estamos criando para o nosso mundo? Qual será o futuro da nossa nação se nós não damos amor para os nossos filhos? Muitas das vezes eu vejo mãe que tem um monte de filhos, você vê todo ano tá indo lá parir, todo ano para um filho, mas não tem paciência, não tem amor. Para que isso? Se você não consegue cuidar dos seus filhos, vai lá no conselho tutelar e entrega, fala assim, olha, eu não aguento mais cuidar dessas crianças. Tem muitas famílias querendo ter filho e não pode, gente. Tem muitas famílias honradas, que têm dignidade, que não podem ter filho. E muitas das vezes Deus nos dá esse presente, que é ser mãe, ser pai, e nós não honramos, nós não valorizamos nossos filhos. Eu quero deixar esse vídeo aqui hoje para você. A minha revolta não é apenas contra aqueles dois rapazes, aqueles dois meninos que foram lá e fizeram isso. A minha revolta são com as mães, com os pais que não dão educação, que não dão amor, que não dão carinho, que não fazem o seu papel diante da sociedade. Eu lamento por todas aquelas vítimas desse massacre. Mas aqueles dois rapazes que entraram ali e fizeram isso, eles também eram vítimas. Eles também precisavam de ajuda e ninguém conseguiu enxergar que ele precisava de ajuda. Então, vamos orar pelo nosso Brasil. Pai, assuma o papel de pai dentro da sua casa. Mãe, assuma o papel de mãe dentro da sua casa. Os filhos são a herança que Deus te deu. Cuide.